A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Quantos nos visitam aqui pela primeira vez? Dá um tchauzinho assim para mim. Deus abençoe sua vida. Fique à vontade. Alguém mais? Aqui é a sua casa, fique à vontade. O Pai vai falar conosco essa noite, assim como tem falado comigo. Amém? E para mim é uma honra estar sempre ministrando a casa do Senhor. Os irmãos sabem que às vezes eu fujo. Mas dessa vez não tem mais como fugir, né? E o meu bem falou assim: me passa para mim, amor, como que é o nome, Haroldo? O esboço. Eu falei, como que é? Meu bem é todo metódico, né? Tem a oratória, o esboço. Passa para mim. Eu falei, tá, passei. Eu passei do jeitinho como eu preparo. O jeito de Keila ser. Né? Ele disse assim, aquele lá é a sua pregação. Eu disse, yes. E tá tudo certo. Eu e Jesus nos entendemos. Na hora do louvor aqui, eu falei, Jesus, meu bem tá pondo pressão em mim. Eu orei mesmo, meu irmão. Estou confessando já. Meu bem está pondo pressão em mim, pondo pilha em mim, Jesus, pedindo esboço, falando para mim não atrapalhar, não sei o quê, não sei o quê. Eu ouvi de repente na minha orelha assim, filha, seja você. Fala na sua simplicidade, assim como eu falei com o povo naquela época, na simplicidade. Falando de casa, falando de semear, falando dos passarinhos. Então essa noite eu vou falar do jeito que eu sou. Aleluia! Eita, glória a Deus! Gente, é o seguinte, o tema que Deus me deu essa noite. O dia que parecia impossível. Eita Deus! Quantos de nós, eu e você, já passamos por esse dia dizendo, é impossível. Agora está acabado. Não tem saída para isso. Mas eu quero ler um texto em que Jesus entra nesse tema. Vamos lá, Lucas 7:11. Lucas 7:11. E tem outro detalhe, irmãos, eu não consigo pregar a parada. Então os irmãos ficam me acompanhando lá para cá. O pessoal da câmera também já reclamou sobre isso. Fala, a pastora não para. Ela parece uma formiguinha. Disseram assim, ela parece uma formiguinha andando para lá e para cá. Mas eu vou continuar andando para lá e para cá. Porque tem pessoal aqui, tem pessoal de cá, pessoal daqui. Eu não dou conta de ficar assim. Só daqui, né? Eu não tenho prego no pé. Eu sou pentecostal, irmão. Lucas 7:11. E aconteceu... pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Diga comigo, Naim. E com ele, já está falando aqui de Jesus, hein, pessoal? Iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande multidão. 12. E quando chegou perto da porta da cidade, diga, porta da cidade. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Diga, filho único de sua mãe. Que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Diga, uma grande multidão da cidade. Diga, povo de Deus. Não, 1, 2, 3 e... Aí ficou bonita agora, até para aparecer lá na TV, lá, ó. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. 14. E chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o lugar onde levava o menino, o caixão. E os que o levaram pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe.
Ah, queridos, primeiro eu quero começar dizendo que Naim significa tranquilidade, lugar de sossego, lugar de calmaria. Era uma vila pequena, habitável, mas era sossego. Ela conhecida porque ela tinha tranquilidade. Mas de repente, nessa tranquilidade que pode assolar de repente a sua e a minha vida, como foi assolada a vida dessa viúva, que a Bíblia não diz o nome dela, só diz que era uma viúva de Naim. Um lugar tranquilo. Às vezes você estava numa situação da sua vida tranquila, tudo sossegado. Quem diria que viria uma pandemia e virar a sua vida e o seu mundo de outro lado, de pernas para o alto, que você teve que se virar nos 30, mudar de profissão. Uma pandemia que fez você perder o emprego. Uma pandemia que fez você mudar o seu estilo de vida. Uma pandemia que tirou você do comodismo, que fez você sair do seu emprego e de repente fazer bolo, salgado. Começou a aprender outras coisas. Começou a exercer marcenaria, coisa que não sabia fazer. Começou a ser cozinheiro, coisa que não sabia ser. Manicure, maquiador. De repente estava tranquilo, lá na sua zona de conforto. Mas de repente, veio a pandemia e levou um ente querido seu. Algo inesperado. Veio uma pandemia e levou seu filho, levou seu marido, levou seu pai. Coisas que nós não esperamos. Porque nós esperamos ter uma vida todos os dias de paz. Uma vida de sucesso. Aquela mulher certamente ela tinha um sonho. Quantos de vocês têm sonho? Eu tenho. Aquele que não sonha mais, irmão, Jesus vai te ressuscitar hoje. E aquela mulher, ela viveu naquela cidade de tranquilidade. Casou-se. E aí aconteceu a primeira coisa na vida dela. A primeira coisa, o que aconteceu? Dias marcados de desolação e angústia. Porque um dia ela sonhou, queridos, primeiro, em se casar. Toda mulher, naquela época e até nos dias de hoje, sonha em se casar. Em constituir uma família. E aquela mulher então se casou. E veio então na vida dela um dia marcado por desolação, por angústia. Que foi então a perda do seu marido. A primeira pancada que ela levou da vida. Ela estava feliz, casada. Ela dizendo: eita! Estou casada, feliz, agora tenho uma casa. Deus tirou o opróbrio de mim. Porque antigamente, na palavra, a mulher casada era honrada. Era tudo para ela. E de repente, a Bíblia só fala que era viúva. E essa mulher então experimentou o que era a angústia de não ter mais alguém, o seu parceiro, o seu marido. O seu sonho de repente foi tirado. De repente. Mas só que no versículo 12 diz que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos abençoa na entrada e na saída. Ele não esquece da sua entrada e da sua saída. Ele é a porta. Uma porta que estava levando à morte e encontrou com a porta que é a vida.
Meu Deus. Segundo, precisamos enfrentar os lutos e passar por eles. Sabe o que aconteceu de repente na vida dessa mulher? Foi-lhe tirado a sua única alegria que restou. Porque quando se perde o marido, existe um luto? Sim. É doloroso? Sim. Mas quando se perde um filho, pergunta a uma mãe que já perdeu um filho, porque aquele filho era o seu sonho, foi gerado no seu útero, no seu interior, havia um relacionamento. Aquela mãe esperava, pegou no colo, aquela mãe cuidou, criou, gerou, aquela mãe sustentou aquela criança, mas de repente, o que era alegria, se transformou em tristeza. Em tristeza. O que tem sido tristeza na sua vida? Há lutos e lutos. O que é isso? Luto porque eu perdi um emprego. Luto porque eu perdi alguém querido. Luto porque alguém foi morar longe. Luto porque tem tantos lutos. E às vezes as pessoas não conseguem diagnosticar porque estão tristes, estão entristecidas. Há pessoas que estão em luto dentro de casa porque não podem sair devido à pandemia. Aí fala que a pessoa está em depressão. Ela não está em depressão. É porque foi tirado o direito dessa pessoa de ir e vir. Então a pessoa fica no luto mesmo. Mas precisamos então enfrentar esse período de luto. E interessante que Jesus ia com uma multidão que estava vendo ele fazer milagre. Jesus ia com uma multidão em direção ao lugar de tranquilidade, mas que na hora não estava tendo tranquilidade nenhuma, estava tendo um rebuliço, porque aquela mulher era altamente conhecida, porque numa vilazinha, a Bíblia diz que uma multidão estava indo com ela, pranteando o seu luto. Então olha que cena. Não sei se você consegue imaginar. Jesus indo com a multidão, e a mulher vindo de lá para cá com uma outra multidão. A multidão da vida e a multidão da morte vindo, se encontrando. A vida e a morte se encontrando. Aí entra o terceiro tópico. Sabe quando você passa pelo vale da sombra da morte? Deus vai te tirar do vale da sombra da morte. Salmos 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Olha que interessantíssimo. O vale da sombra da morte, ele é um lugar sombrio, medonho. Por si só, ele é um vale. Você já viu o que é vale, irmão? Vocês irmãos sabem o que é vale, né? Montanhas, montes e vale lá embaixo, sombrio. Davi passou por esse vale. E quando ele olhava nesse vale, não tinha para onde ele fugir. Então ele olhou, viu os montes. Então por isso, olha, Senhor, olharei de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí nós cantamos a música: estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para o monte. Ele é o guarda
glória de Israel, Deus da terra e também dono do céu. Era Davi cantando essa música, gente. Estou olhando para o monte, e Saul vindo para pegar ele. Meu socorro vem de Deus. Eita glória! Olha para o monte, mesmo estando no vale. Olha para o monte, mesmo estando no vale. Aquela mulher estava no vale, no momento do vale dela. Ela estava passando no seu interior, no vale da sombra da morte, e a morte na frente dela, que era o seu próprio filho. Mas Jesus veio então, que é o nosso quarto tópico. Aquilo que parecia impossível. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aquilo que parecia impossível para aquela mulher, ela já estava saindo da porta da cidade para enterrar o seu filho, porque o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Então ela estava chegando na porta, já não, dizendo: acabou mesmo. Na hora que você fala acabou mesmo, Deus vem com socorro. Foi o que aconteceu também comigo. Um dia eu disse: é impossível. É impossível eu sair dessa situação que eu estou vivendo. Um vale da sombra da morte interna. Keila é ela mesma. Período depressivo, com transtornos. Que eu saía correndo pela rua. Ninguém nunca viu eu fazer isso, lógico, porque o Senhor me escondeu no jardim dele para cuidar de mim. Mas eu saía literalmente correndo, de roupa íntima, bota de frio, e dizia: vou correr. E saía correndo. Meus meninos correndo atrás de mim. E quem olhasse para mim, eu metia-lhe o dedo. E língua. Quando você vê alguém na rua, correndo, falando sozinho, mostrando o dedo de bênção. Só que não. E língua, você diz que aquela pessoa está o quê? Doida. É louca. Adalto Botelho nela. Né? Adalto Botelho. Foi o que eu achei. Eu falei assim: eu tô doida, doutor. E o doutor, muito, muito tranquilo, disse: filha, você não está louca. Você cuidou de tantas pessoas, deixa eu cuidar de você. Eu vi Deus falando na boca daquele médico. Porque Ele é o médico dos médicos. E quando eu ouvi aquilo, eu sosseguei a minha alma. Eu disse: eu resolvo olhar para os montes, que o meu socorro vem do Senhor. Foi quando que aquilo que parecia impossível aconteceu. Consegui me levantar, consegui voltar para a igreja e congregar, consegui terminar minha faculdade de psicologia e hoje já estou atendendo. Eita glória! E amo fazer o que faço. Amo. Me encontrei. Já me encontrava no meu serviço pastoral como sacerdote. Agora ainda mais como psicóloga. Aquilo que parecia impossível, Deus veio e diz: ei, para aí, eu ressuscito o seu sonho hoje. Eu paro agora o cortejo
cortejo. Eu toco agora o cortejo. Eu paro agora e digo: levanta-te. Está na hora de você sair do luto. O luto tem um processo, tem um tempo. Mas assim como o tempo tem sido corrido nos nossos dias, o luto também nesses dias, Deus tem pressa, porque Deus quer te levantar. Deus está dizendo: sai do seu período do luto. Ele está com você, Ele cuida de você, Ele zela por você. Entrega o seu luto para Deus, entrega o seu luto para Jesus. Cadê o ministério de louvor? O que parece impossível para você, para Deus não tem. O milagre é você. Pastora, mas o que eu tinha já morreu, está enterrado fisicamente. O milagre é você. Levanta, porque o milagre continua. Nós não encontraremos os entes queridos que se foram na eternidade. Levante, levante a sua cabeça, o milagre é você. Pastora, as decepções que aconteceu na minha vida, as frustrações, que era tudo tranquilo e agora virou de cabeça para baixo, o que eu faço? Levanta-te. É a palavra de Jesus para você: levanta-te. E Ele te dá voz novamente, porque aqui é o último que Jesus diz aqui: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou o quê? Falar. Aquilo que estava calado começou a ter voz. Jesus te dá voz essa noite. Jesus te dá voz. Voz, voz. Proclame, fale, declare. Começa a falar ao Senhor que você é uma bênção, que as coisas acontecem na sua vida sim, que você pode, que você consegue, que você é uma bênção, sua casa é uma bênção, seu casamento é uma bênção. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Às vezes seus filhos estão lá na droga, perdidos. Qual é o sonho? Irmãos, é uma demanda de situações que parece impossível. Então só você sabe, querido, aí de casa, só você sabe que é aquilo que parecia impossível. Só você sabe o que Deus pode falar. Pare agora com essa tristeza, com a melancolia. Pare agora com o choro. E agora levanta-te e volte a falar. Ou seja, volta a viver. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar com você e você vai colocar diante do Senhor o que foram os dias marcados por desolação e angústia. Deus, eu preciso também enfrentar o luto e passar por eles. E quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu olho para os montes, que de lá vem meu socorro. E aquilo que parecia impossível, Deus vem ao meu socorro e me dá voz novamente. Aleluia!